Não deve ser surpresa para ninguém que os números de depressão e ansiedade têm se tornado cada vez mais alarmantes. Todo ano, instituições e organizações como a OMS divulgam números que crescem a passar dos anos sobre diagnósticos e sofrimento mental, assim como os casos de suicídio e depressão. Vamos ver o que o Hugo Freitas tem para falar sobre esse assunto e vamos ver o que a gente consegue conversar sobre. A Organização Mundial de Saúde fez um relatório alarmante. Ela falou que a depressão vai ser a doença mais incapacitante do século XXI. É a doença que vai tirar a grande maioria das pessoas da sua atividade laboral. As pessoas não vão conseguir trabalhar. Está acima da diabetes, do câncer, de qualquer doença que você possa imaginar. A depressão. Será que a gente está vivendo de fato uma epidemia biológica? É pura biologia, todo mundo está adoecendo, ansiedade, burnout, depressão, por fatores biológicos. O que eu vou argumentar aqui é que, na verdade, é um projeto político. Quer dizer, a depressão, a ansiedade, o burnout, eles são intrínsecos ao capitalismo. Esse, talvez, ultracapitalismo, né, esse pós-capitalismo que a gente está vivendo acelerado, está adoecendo todas as pessoas. E eu vou argumentar hoje, principalmente com base nesse livro aqui, O Realismo Capitalista, do Mark Fisher, como que sem dinheiro, num sistema que está explorando a gente cada vez mais, a tendência é todos nós caminharmos rumo à depressão. Vamos ver, eu acho interessante talvez essa tese que ele vai trazer, então, e vamos ver qual que vão ser os argumentos que ele vai trazer para defender isso, né? Obviamente eu tenho a minha opinião sobre, mas eu vou esperar ele poder, então, formular um pouco melhor esse pensamento dele para eu poder comentar alguma coisa. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo aqui ao Filosofia Infinita, que tem vídeo a semana inteira, pessoal. Então, se você gosta de refletir politicamente, criticamente, filosoficamente sobre vários assuntos, aqui é seu lugar. Eu estava numa consulta com uma psiquiatra, inclusive procurem psiquiatras, né? O que eu sempre falo é o seguinte, hoje ninguém tá puro mais, né? Ou você tá tomando Monjaro, ou tá medicado, ou tá usando bomba, ou tá no álcool, no cigarro. Ninguém tá puro mais, cara. Essa é a condição de existência do século XXI. Interessante isso que ele traz. Eu tenho um pensamento muito próximo do dele, né? E se a gente pegar vários autores já começam a comentar isso já há vários anos, né? Mas eu acredito que até pós-pandemia, né? Talvez um dos reflexos da pandemia que nós tivemos é essa necessidade constante, então, dos sujeitos de buscarem nas medicações ou em substâncias, né, substâncias químicas, enfim, seja elas qual forem, uma ideia de completude, né? Então, eu trabalhei um tempo com saúde pública, né? Trabalhei num posto de saúde aqui na região onde eu moro. E era muito comum, então, essa busca dos pacientes pela medicação psiquiátrica, numa ideia em que, a partir do momento em que eles utilizassem a medicação psiquiátrica, eles entrariam num estado de normalidade. Então, eles reconhecem em si uma anormalidade, um sentimento de anormalidade, né? Um sofrimento, né? Um desvio do que seria a norma vigente, daquilo que é esperado dele. E aí eles buscam, então, nas substâncias, uma maneira de se reencaixar nessa sociedade, né? Então, eu tenho um conflito, eu estou com dificuldade no meu trabalho, estou com um sofrimento. A primeira coisa que eles fazem é buscar um médico para conseguir uma medicação psiquiátrica. Né? E era muito difícil, então, trabalhar isso com as pessoas, essa cultura, porque naquele local específico onde eu trabalhei, isso era uma raiz cultural muito forte, né? Da medicação. Né? Então, qualquer mínimo sofrimento do sujeito, qualquer mínimo desvio que aquele sujeito tinha na sua vida, na sua normalidade, na sua completude, digamos assim, a medicação era a primeira coisa a ser colocada. Né? Então eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu namorado, eu tive um término de relacionamento, estou com uma dificuldade no trabalho, o meu filho não me obedece, a primeira coisa que era buscar um médico, psiquiatra para conseguir uma medicação. Né? Existe hoje, então, essa ideia, essa busca de entrar numa questão de uma funcionalidade, né? Eu penso isso, que os sujeitos eles querem estar funcionais, né? E o que eu sempre tentei fazer, então, com os meus pacientes, né, principalmente naquela realidade, e também trabalhando com os médicos, com os profissionais da saúde daquele local, era a gente poder questionar se
o que estava acometendo aqueles sujeitos era um problema psicológico, era de uma ordem psiquiátrica, ou a gente estava então tentando utilizar com essas medicações, com esses fármacos, fazer com que aqueles sujeitos se enquadrem então de novo num sistema que os adoece. Eu acho que essa é a grande questão, né, que a gente via muitas vezes. E eu não estou aqui dizendo que eventualmente a gente precisa que a gente não utilizaria, né, uma intervenção psiquiátrica ali, uma intervenção medicamentosa quando necessário. Não é sobre isso. Mas a gente poder questionar, então, olhar criticamente sobre como eram administradas essas medicações. Né, como eram administradas, pacientes que estavam há anos utilizando medicações e nunca tinham passado por uma terapia. Ou estavam há anos utilizando medicações que já nem se sabia mais o porquê, mas as receitas eram renovadas toda vez que ele ia lá. Então, toda vez que ele se encontrava num mínimo estresse da vida, era se receitado uma medicação. Né? E eu acho que a gente começa por aí. Vamos questionar, então, vamos pensar, olhar para a nossa realidade e entender aonde essas substâncias, não só psiquiátricas, como drogas, álcool, maconha, enfim, outras substâncias que são utilizadas, o monjaro, né, a bomba, para poder treinar, onde elas são utilizadas e qual o propósito delas na nossa vida. Né? Como a gente está utilizando elas, né? Qual o intuito dessa utilização. Vamos continuar aqui vendo o que o Hugo vai falar, porque eu já perdi a linha da meada. Né? E aí ela tava conversando comigo, essa médica, ela falou assim, cara, tem um paciente que eu atendi que ele trabalha, e vários outros na mesma condição, ele trabalha de 6 da manhã a 10 horas da noite. Ele não pode pedir demissão, ele não pode sair desse emprego, e ele tá nessa situação. Né? Ele tem família, ele tem várias situações que não consegue sair desse emprego. Não tem remédio, Hugo, que dê jeito. Não tem tratamento. Né? Ou seja, não há nada que eu, médica, possa fazer para um sujeito que está num grau de exploração tão alto, trabalhando de 6 a 10 horas da noite, assim, não tem nada. E ele está aqui, né? Depressão, ansiedade, vários sintomas, e não tem remédio que dê jeito. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Uma coisa que eu já vinha refletindo, que é não é depressão, é capitalismo. E é em cima disso que eu quero trabalhar hoje esse assunto, né? Basicamente, pessoal, a ideia é o seguinte, né? O capitalismo em si, essa é a minha argumentação, não minha original, né? O Mark Fisher e vários outros pensadores, filósofos tratam disso, o Byung-Chul Han, enfim, a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Eles vão tratar essa ideia de que existe um sistema, que é o capitalismo, e ele vai te adoecer. E ele vai te vender uma cura. Quer dizer, você adoece e aí você tem uma cura que é individual. Ou seja, qual a cura? Você adoeceu mentalmente, você não aguenta mais ser explorado, você não aguenta mais seu dinheiro não dá para nada, você tem uma incerteza absoluta na sua vida. Hoje a gente vive um tempo que é único, que ninguém viveu. Porque na época dos nossos pais, você tem seus 30, 40 anos, né? Então estou falando aqui até década de 90, galera. Você entrava no emprego, você tinha meio que uma garantia que você vai aposentar ali. Né? Então, você entrou numa fábrica. Cara, a tendência é que você aposente ali. Você entrou numa loja, a tendência é que você aposente ali ou só se você quiser sair. Hoje você entra no emprego, meu amigo, tu não sabe se mês que vem você vai estar lá. Você não tem segurança nenhuma, né? Então, a nossa geração, já falei aqui no canal, ela não tem acesso a bens, ela não tem acesso a carro, ela não tem acesso a um terreno, a um imóvel, está cada vez mais difícil. Plano de saúde passa dos 700 mil reais para uma pessoa acima de 30 anos aí. Então, a grande ideia... Acho que ele quis dizer 700 ou R$1.000, né? De 600 a R$1.000. Que a maneira como ele falou ficou parecendo que era 700 mil reais. Mas, assim, o que ele traz é interessante, assim. A gente vive hoje num momento social em que alguns autores vão chamar isso de uma relação mais pós-moderna com o trabalho, com a sociedade, né? Outros vão dizer, então, autores um pouco mais marxistas vão dizer, então, que a elevação ao total do rumo do capitalismo, né? O que a gente está vivendo é o ápice do capitalismo, digamos assim, o que ele pode entregar, que é uma como é que eu vou dizer assim, uma maneira em que as relações de trabalho, as relações sociais, as para-relações sociais, elas estão se esfacelando.
elas começam a cair, começam a ruir. Algumas coisas, algumas questões que eram muito sólidas nas vidas dos sujeitos, dos nossos pais, dos nossos antepassados, então, enfim, dos nossos avós, como trabalho, né, como família, como relações de poder, relações em questões de sexualidade, relações com o seu corpo, coisas que eram muito bem delimitadas, né? Então a gente tinha marcos muito bem delimitados. Hoje, nesse momento, né, nesse momento da nossa sociedade, essas questões elas começam a se mesclar. Esses limites já não são mais muito bem demarcados, né? Já não são mais bem delimitados. Eles já começam a ser um tanto quanto, como eu vou dizer assim, um tanto quanto, eles começam a ser um tanto quanto mais porosos. As coisas começam a vazar daquele lugar que era central. E o que a gente começa a perceber também é que são essas questões das relações de trabalho, elas vêm se esvaindo, né? Então, um trabalho CLT hoje, um trabalho em que vai te dar uma garantia de emprego, ele começa a se tornar mais escasso, né? As oportunidades de concurso público que há alguns anos atrás, quando eu era pré-adolescente, adolescente ainda parecia ser algo de muito valor, né, para os meus pais, né? Então o sonho dos meus pais era que eu fosse concursado público, né? Essas coisas começaram a se esvair. Esses locais de trabalho, essas maneiras, essas relações de trabalho começaram a se esvair. Hoje um emprego CLT já é muito difícil se encontrar. Eu, enquanto psicólogo, por exemplo, não tenho a mínima pretensão e nem a mínima esperança de que eu consiga um trabalho CLT, por exemplo, porque eles são muito raros, são muito escassos. Né? Essas relações de trabalho já são escassas. E o que isso traz? Isso traz, então, uma dificuldade de planejamento de vida. Isso é muito importante. Os sujeitos hoje têm dificuldade de planejar a sua vida a longo prazo. Né? Os meus pais, quando entravam, meus pais sempre foram industriários, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe sempre trabalhou, por muito tempo da vida dela, trabalhou em indústria, então, assim, indústria alimentícia, né? Ela trabalhava num frigorífico, trabalha até hoje. Meu pai também trabalha até hoje na metalurgia, né? Eles tinham uma previsão de vida, então eles conseguiam olhar para frente da vida deles e pensar assim, não, daqui tantos anos a minha vida vai estar mais ou menos assim. Né? Porque eu estou no meu trabalho há tantos anos, as coisas tendem a melhorar, né? Um pouco de aumento de salário, enfim, uma previsibilidade de vida. Né? E isso nos jovens, então, os jovens da casa de 30, 20, 30 anos, já não se existe mais essa previsibilidade, já não se sabe o que virá. Trabalhei uma época dentro de uma escola de ensino médio, no Instituto Federal da minha cidade, trabalhei por um tempo, e eu escutava isso muito dos adolescentes, né? Adolescentes que estavam ali no ensino médio, terminando o ensino médio, entrando para a graduação, ou já iniciando a graduação, e muito o que eles falavam era isso, a incerteza, né? Bom, estou hoje fazendo uma faculdade, estou hoje terminando meu ensino médio, estou hoje almejando tal profissão, mas eu não tenho certeza se isso aqui vai me dar um futuro. Eu não tenho mais certeza, se daqui 6 anos, quando eu terminar a minha faculdade, daqui 5 anos, quando eu terminar a minha faculdade, ou quando eu terminar meu curso técnico, profissionalizante, se eu vou ter uma vida minimamente estável. E eu não estou aqui dizendo que na época dos nossos pais as coisas eram mais fáceis, né? Não eram mais fáceis. Algumas coisas eram muito mais difíceis, muito mais complexas, né? Mas existia uma previsibilidade, existia uma esperança no futuro, né? Existia uma esperança, no futuro as coisas tendem a melhorar. Porque eu estou trabalhando, então no futuro as coisas tendem a se estabilizar. Né? E não é o que vem acontecendo, né? Não é o que vem acontecendo com os mais jovens, né? Não é o que vem acontecendo com eles. Eles têm hoje cargas horárias por vezes muito mais exploratórias, ou trabalhos intermitentes, ou relações de trabalho que não sustentam eles com apenas um trabalho, então eles precisam ter 2 trabalhos, bicos por fora, fazer uma renda extra, né, o que se diz. Então é uma relação, é um momento social em que as coisas estão se esvaindo, as certezas estão se esvaindo, né? E quando essas certezas começam a se esvair, né, os sujeitos começam a perder um pouco do chão, né? Começam a perder um pouco daquela concretude que eles tinham na vida, né? Eles começam a se abalar, né? E isso a gente começa a escutar na clínica, começa a escutar muito bem na clínica. Que é o quê? É um sistema que vai te dar solução individual para o que seria um problema coletivo, que é um adoecimento. A gente está vendo, como a OMS falou, um adoecimento coletivo. E a solução não é coletiva, a solução é, tem coaching, autoajuda, terapia, remédio, psiquiatra, psicólogo, várias
coisas, né? Hoje suplementos, vitaminas, hormônios, canetas emagrecedoras, ou seja, há toda uma indústria por trás para que torne você funcional ao ponto de você conseguir exercer a sua função dentro do capitalismo, que é continuar produzindo. O Mark Fisher tem esse livro, eu vou deixar ele aqui para vocês no YouTube Shop. Recomendo muito a leitura, chama Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Mark Fisher é esse escritor, enfim, gosto muito dele. E ele fala, ele tem esse termo dele, né, realismo capitalista, e ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai falar que essa epidemia de depressão e ansiedade não é um problema individual, né? Porque a gente poderia achar que é um problema químico, quer dizer, as pessoas estão adoecendo, e é um problema, uma epidemia biológica. Não, é um problema coletivo e político. Quer dizer, a depressão como uma doença individual é tipo assim, imagina que você tem uma fábrica que está poluindo o rio, né? A fábrica está poluindo o rio. E aí os moradores que estão em volta desse rio, todos estão adoecendo. E aí a solução é o seguinte, bem, compra um filtro, né? Compra um filtro para você filtrar essa água e você conseguir continuar trabalhando. Mas veja, o problema não é o filtro, o problema é que a fábrica está poluindo o rio. Quer dizer, então um problema sistêmico de adoecimento em massa é tratado como um fracasso individual. Tipo assim, você é fraco, depressão é coisa de fresco, vai capinar um lote, né? É o que você ouve falar. Então, o Mark Fisher ele vai argumentar isso, né? E aí, nós temos algumas linhas para trabalhar para você falar, mas o capitalismo é tão bom porque eu tenho um Galaxy S24. O capitalismo é perfeito. Eu tenho uma televisão de LED. Você não tem 10 reais na sua conta, você não tem plano de saúde, você não tem um imóvel no seu nome, você não tem um carro 0 quilômetro, que é impossível você comprar no Brasil, mas os bens de consumo, quer dizer, você comprar celular, comprar roupa da China, na C&A, você comprar perfume, as coisas são uma maravilha. Cartão de crédito, tome consignado do trabalhador, empréstimo, isso aí é uma maravilha, né? Então, esses sujeitos que estão sendo, então, explorados, né, e que por vezes, não é que eles não têm uma renda, mas a renda deles, e nem que a renda deles seja baixa, mas a renda deles é curta o suficiente apenas para que eles possam, então, reproduzir, né, como a gente diz, reproduzir a mão de obra. Então, eles possam reproduzir a vida cotidiana, né? Eles têm acesso a pequenos bens como celulares, né? Eles têm acesso a eletrônicos, às vezes eles conseguem ter acesso a pequenas outras bugigangas da vida, né? Agora, quando a gente pensa em bens materiais mais concretos, né? Bens materiais, então, aqueles que trazem estabilidade ou previsibilidade para uma vida, como acesso a uma casa própria, né? Acesso a um automóvel, né, para poder se locomover dentro da cidade, né, poder, às vezes, evitar ter que utilizar o transporte público, porque, em teoria, o transporte público seria o ideal todo mundo utilizar, mas no Brasil o transporte público é uma merda em todas as cidades, a grande maioria das cidades é uma merda. Então, o automóvel se torna aquele símbolo, né, de que você conseguiu então sair desse lugar, de conviver com as outras pessoas no transporte público e poder se locomover de maneira mais confortável, mais rápido, principalmente nos grandes centros, né, ignorando a possibilidade de ter que pegar um congestionamento e ficar 2-3 horas dentro de um carro, né, enfim. Mas esse acesso a coisas mais concretas, coisas que podem trazer, então, essa previsibilidade, essa organização de vida, né? Isso é cada vez mais difícil para os jovens. E tem ficado cada vez mais difícil, né? Já é difícil para mim, que já sou um jovem adulto aí há bons anos já, eu tenho 26 anos, né? E é cada vez mais difícil para os jovens que estão entrando na vida adulta, né? Não que tivesse sido fácil, como eu disse, para os nossos pais, para a geração anterior. Mas parece, pelo menos a sensação, e isso é muito importante, às vezes não é que as coisas estão concretamente mais difíceis, mas a sensação é que elas são mais difíceis, né? E aí esses pequenos consumos de coisas supérfluas, coisas que por vezes não são necessárias, né, parecem tamponar então esse desejo dos sujeitos, né? Então, eu consegui conquistar um celular que custa tanto, agora eu me sinto um pouco melhor, né? Mas eu vou trabalhar 10 meses para pagar esse celular, né? Mas aí se eu ficar doente, eu vou ter que recorrer ao SUS, e aí às vezes eu vou ter que ficar numa fila de espera enorme, porque eu não tenho nenhuma reserva de dinheiro.
né? Para a grande maioria dos trabalhadores hoje, mesmo quem ganha um salário mais ok, quem ganha um salário mais digno, qualquer 1 ou 2 meses sem trabalho, às vezes é o que muda, o que tira a pessoa de uma instabilidade para ter que talvez pensar se mudar para uma cidade do interior. Ter que sair da casa onde está, do apartamento que aluga, né? Porque não tem dinheiro, não tem uma reserva de dinheiro, poupança. Isso é uma coisa que para muitos jovens já não existe. A ideia, conceber ter uma poupança, né? Porque a renda é muito curta, você mal consegue pagar a subsistência da sua vida, né? E eu acho muito chato, por exemplo, aqueles discursos ou aquelas ideias, né, de que se tu é pobre, tu não pode querer ter coisas, tu tem que focar na coisa mais importante, né, mais interessante, construir casa, não sei o que e tal. Porque isso coloca de novo a culpa em cima do sujeito, né, de que você é tão pobre que você não pode viver, né. Você é tão pobre que você não pode viver, você não pode querer ter as coisas, né. Você tem que se abster de tudo, porque como você é pobre, você só pode comer, né. Só pode comer e viver. Comer e dormir, para poder no outro dia trabalhar de novo, né? E aí, às vezes, a pessoa vai lá e consegue por esforço, mérito, comprar uma motinha, comprar um carrinho melhor, comprar um celularzinho melhor, né? E aí vem aquela ideia, né? Assim, olha, você gastou o seu dinheiro com coisas supérfluas, né? Bom, isso também é uma ideia de como o Hugo trouxe, né? De uma culpabilização, né? Você transforma, então, uma ideia, um problema geral, um problema, então, estrutural e joga em cima desses sujeitos, né? O que acontece? Esses sujeitos chegam aqui na minha clínica, chegam lá na clínica dos psicólogos, psiquiátricos, dos médicos, enfim, com sofrimentos, né? Com sofrimentos. E eles não sabem, às vezes, nem nomear os seus sofrimentos, né? Chegam e dizem assim, olha, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar, eu não estou produzindo mais, eu estou sendo pressionado pelos meus chefes porque eu não consigo mais produzir o tanto que eu produzia, eu estou com medo de perder o emprego e tal, né? E aí cai sobre nós, enquanto profissionais, aquela máxima, né? Dizer assim, ou eu faço você, então, se encaixar de novo nesse sistema, né? E continuar aí trabalhando mais 2, 3, 4 meses, 1 ano, até que você recaia com algum outro sofrimento e retorne para mim, né? Ou eu tenho que dizer para ele, bom, seu sofrimento decorre do teu trabalho, né? E é impressionante, muitas pessoas às vezes não conseguem fazer essa associação, né, de que o próprio trabalho delas é o que as adoece, né? O próprio trabalho, a rotina de trabalho dela é o que faz elas cair na droga, é o que faz elas cair no álcool, por exemplo, né? Ou é o que faz elas se automedicarem para poder produzir mais. Não é 1 ou 2 casos, por exemplo, de médicos que são alcoólatras. Aí você vai me dizer, tá, Lucas, mas aí os médicos, né, ganham muito bem, têm uma vida confortável e tal. Mas a qual custo de saúde eles têm que fazer para ter aquela vida? Né? Qual o custo? Né? Custo muito alto, muito alto. Por exemplo, a classe dos médicos hoje, que para a maioria das pessoas a gente pensa que é uma classe de prestígio, né? Um cargo de prestígio, né? Que tem sim suas benesses, tem sim seus bons salários, né? Que em sua grande maioria tem uma vida muito mais confortável que 99% da população brasileira, sim. Mas qual o custo da saúde deles, né? Fazer plantões e plantões atrás de plantões, às vezes para pagar uma dívida da faculdade, né? Ou ter que se submeter, então, a horas e horas de trabalho, sem dormir, em plantões e tal, para poder tirar e manter aquela vida socialmente, né? Que foi socialmente requerida para ele, né? De que tem que ter uma boa casa, um bom carro, tem que se vestir bem, ter as coisas, os bens de consumo, né, para ele ser visto pelos seus pares como alguém sucedido, né? A qual custo, né? A de se medicar, a de cair no abuso de álcool, de outras drogas, né? Enfim. Então, hoje, quando eu olho para os trabalhadores brasileiros, né, eu vejo um grau de sofrimento muito grande, muito grande. E muito deles decorrente às rotinas de trabalho, aos salários mal recebidos, né? Enfim, as dificuldades, então, de se relacionar com esse trabalho e ter mínima capacidade de concretude, né? Acho que isso é o que para mim fica, assim, quando eu converso com esses sujeitos, né? A capacidade de concretude, de planejamento de vida, né? Eu não consigo olhar para frente da minha vida, eu não consigo ter um planejamento, eu não sei se a minha vida vai ser desse jeito ou não no mês que vem. Dizer, nós temos aqui, então, pessoal, basicamente, o grande argumento do Mark Fisher é: o capitalismo ele não adoece você simplesmente, ele individualiza o seu sofrimento. E a solução é justamente o consumo. Então, é uma coisa que eu falo muito aqui no canal.
a gente usa o consumo como válvula de escape. Então, você tá triste, cara, faz uma comprinha, pô. Entra na Shopee aí, entra aí, compra um negocinho pra você. Você merece, pô. Trabalhou tanto. Tá feliz? Compra. Tá triste? Compra também. Então, é essa fábrica que está poluindo o rio e a gente não questiona a fábrica, né? O Fischer, ele dá um termo que é a privatização do estresse, né? Quer dizer, um problema político é uma patologia individual, né? Ou seja, uma condição de doença individual, o problema é seu. E aí, conversando com essa psiquiatra, né, ficou claro para mim, apesar dela não ter elaborado isso que eu estou elaborando aqui, né? Mas ela simplesmente contestou um fato, que é, cara, é isso, eu atendo... E quem é psicólogo talvez passe por algo parecido. O paciente chega e aí você pensa assim, cara, o problema desse sujeito seria resolvido não com terapia, não com medicação, seria com dinheiro. Se ele tivesse um salário justo, se ele tivesse tempo livre. Né? Então, quando a gente tem um dado tão alarmante quanto a OMS falando que a depressão será a principal causa de incapacidade do mundo, a principal, gente, além de câncer, diabetes, infarto, AVC, imagina todos os cavaleiros do apocalipse aí da saúde, né, que são essas doenças aí, doenças neurológicas, não é a depressão. Então, a gente não está vivendo uma epidemia biológica, né? Tem um vírus circulando, é uma epidemia social, né? E aí, por que, Hugo, então? Porque o capitalismo é tão bom, ele me dá celular e tal. Galera, o capitalismo, nós vivemos nesse sistema. Então, óbvio, né? A gente se aproveita do sistema também. Então, eu vivo no capitalismo. Isso não significa que eu seja, isso vai deixar claro, né? Comunista. Isso não tem, são coisas, ninguém falou de comunista aqui. Você pode ser contra o capitalismo, né, e querer superar este sistema sem ser comunista, como eu. Né? Eu busco uma outra alternativa para o mundo. E aí, por que está todo mundo adoecendo? Vamos parar para pensar. Né? Vamos parar para pensar. É instabilidade. Então, hoje, o que você está vendo no mundo? É o PJ, né? O tal do PJ. Quer dizer, é uberizado, é PJ, é informal, é intermitente. Tem muitos modelos de trabalho no mundo já que é o 0 hora, né? Que é assim, não é o 0 hora de fazer plantão, né? É o 0 hora no seguinte, assim, você faz um contrato comigo e só vai me acionar quando precisar. Quer dizer, é o jeito perfeito para o patrão. Então, você me contrata, mas eu não recebo nada, eu só recebo da hora que eu trabalhar. Então, vamos supor que numa quinta-feira ele precise do meu serviço. Eu vou receber só da quinta-feira. Não tenho vínculo empregatício nenhum. O PJ não tem direito a férias, 13º, nada. Uber, o cara dá graças a Deus que ele está fazendo o dinheirinho dele no Uber, pagando gasolina do bolso, manutenção, seguro, acidente, tudo que acontecer é exclusivamente dele. A Uber só fica com a porcentagem que às vezes é 50% da corrida, por fornecer essa plataforma para a pessoa fazer a operação dela. Quer dizer, cara, a gente está vivendo um mundo instável, que você não tem acesso a nada, você tem que trabalhar o dia inteiro, o seu salário não dá para nada. A gente no Brasil está brigando para reduzir a escala de trabalho pelo fim das 6x1, né? Quer dizer, a gente está brigando para o trabalhador ter pelo menos 2 dias para descansar. Isso é bem importante, assim como ele disse antes, eu deixei ele poder desenvolver um pouco melhor o argumento dele, né? Troquei as câmeras aqui. Não é incomum eu receber pacientes em que eu perceba que muitas vezes o problema inicial deles é um problema relacionado ao trabalho, né? Então, a pessoa trabalha muito, tem muito estresse por conta disso, né? Às vezes recebe bem, não tô dizendo que não, às vezes recebe bem. Mas quando tu vai começar a pensar assim, porra, esse mesmo salário bom que ela recebe, ela acaba deixando uma porcentagem muito grande nos próprios tratamentos que ela tem que fazer para se manter nesse trabalho. No psicólogo, no psiquiatra, no massagista, com as medicações que ela tem que tomar e tal, e aí vai ter medicação de ansiedade, medicação para pressão alta e diabetes, e daí não come bem porque tá nessa rotina maluca de trabalho, enfim, são N questões que vão acarretando a vida dela, né, que a gente pensa assim, bom, se ela trabalhasse menos, mesmo que ela recebesse menos, se ela trabalhasse menos, ela teria menos problemas, né? Talvez não precisaria nem estar aqui. Agora, eu também acho, né, como ele falou ali, que nem todas as questões, nem toda a depressão que nós temos hoje é decorrente do trabalho, né? Isso é obviamente, né?
Obviamente, né? A gente entende que muitas vezes os pacientes chegam por isso, né? Chegam por essas demandas no psicólogo, no psiquiatra, né? Mas ficam por outras, né? Isso são só sintomas, por vezes, né? Que são sintomas sociais, sim, que por vezes, se a gente resolvesse, tivesse uma relação diferente de trabalho, talvez aquele sujeito não teria chegado naquele momento para mim, né? Mas, quando eles continuam na terapia, por vezes a gente vai vendo outras coisas que vão surgindo, obviamente. A questão seguinte é, existem coisas, sofrimentos, maneiras de se sofrer, né, de cada época, né? O Freud, quando começou a estudar as histéricas lá, via que o sofrimento delas era por uma repressão enorme socialmente que as mulheres recebiam, principalmente as mulheres, né? Ou os traumatizados de guerra, né? Então, homens que retornavam das guerras, né? Com N traumas, né? Por conta de toda aquela situação que eles passaram, né? Ou homens que eram, então, também reprimidos, mas tinham sobre eles uma demanda que por vezes era difícil conseguir sustentar, né? Uma demanda de ser, de conquistar, né? de ocupar posições. Né? O nosso modo de sofrer hoje, né? Eu percebo que é muito a depressão e essa ansiedade, né? Essa fobia, por vezes esse medo, né? Um medo de não conseguir dar conta, um medo de não ser o suficiente, de não fazer as coisas e chegar lá, né? E aí, às vezes, o sujeito, por toda essa situação, acaba caindo num estado depressivo, né? De não, eu não vou conseguir, a minha vida já não tem mais sentido, eu não vou conseguir dar conta de tudo isso que estão me demandando, né? E aí chega, às vezes, até a vias de fato, né? Uma tentativa de suicídio, autolesão, medicação ou uso de drogas, né? Então uma adicção, né? Um alcoolismo, enfim. O fim do capitalismo, por exemplo, não vai eliminar o sofrimento humano. Esqueçam isso. Não é só o fim do capitalismo que vai eliminar o sofrimento humano. O sofrimento humano é inerente a nós enquanto sujeitos, né? Nós nos constituímos numa falta e é essa falta que faz nós sofrermos o resto da vida, né? Queiramos ou não. Agora, nós poderíamos sim ter relações sociais, relações parasociais que diminuíssem então esse sofrimento ou colocassem esse sofrimento pelo menos em outra ordem, né? Tem sofrimentos que a gente não consegue evitar. Sofrimento do amor, a dor da perda de alguém amado, né? Enfim, esses a gente não consegue evitar. A gente sempre vai sentir. Né? Agora, a gente poderia tentar diminuir o sofrimento de alguém que passa fome, ou que não tem certeza se vai conseguir pagar as contas no final do mês, né? Ou que passa a vida inteira apertado, sem saber se a comida vai chegar para os filhos, né? Esse sofrimento eu acho que a gente conseguiria diminuir, né? Conseguiria acalentar. Porque eu sempre digo, enquanto psicólogo, o caso mais difícil de eu atender é o caso da pobreza. Mais do que abuso, mais do que depressão, mais do que tentativa de suicídio, qualquer coisa assim. O caso mais difícil de atender é a pobreza. Porque se a pessoa está com fome, se a pessoa não tem condições materiais para subsistir, né, para sobreviver, não tem um livro, não tem nada que eu estude, nada que eu diga para essa pessoa que vai resolver. Nada que eu diga. E qualquer coisa que eu disser, às vezes, pode ser mais violento ainda, né? Então, para mim, enquanto psicólogo, as situações mais difíceis de todas de lidar são as situações da pobreza, né? Porque essas eu me vejo de mãos atadas. Eu me vejo de mãos atadas e não tenho muitos mecanismos de trabalhar. Né? E a gente acha um absurdo, né? O trabalhador descansar 2 dias na semana, né? Então, a gente vive um estado permanente de ansiedade generalizada. Eu passei 5, 6 anos da minha vida estudando para concurso. Até hoje eu estou tratando isso. Porque eu não tinha dinheiro para nada, eu dependia dos outros para comer, para viver. Olha que interessante. A minha esposa basicamente me adotou, né, na época e falou assim, cara, eu vou bancar e você estuda. Então eu fui privilegiado porque eu tive essa oportunidade. Mas mesmo assim, né, imagina, eu só era um parasita, né? Não tinha dinheiro para nada. Seu salário não dá pra nada, emprego ruim, humilhado, não tem tempo pra lazer, não tem tempo pra comprar as coisas que você gosta, não tem tempo pra você se dedicar à família, à leitura. Essa é a realidade. Não só do Brasil, né? No mundo inteiro está sofrendo com isso. Porque o trabalho está cada vez mais precarizado, a tecnologia está avançando e não traduz em benefício do trabalhador. Olha o tanto de automação que tem.
Tem um dado interessante que é, você pega os Estados Unidos na década de 60 e pula para hoje 2026. Não há nenhum ganho real no salário do trabalhador. Você sabia disso? Nos Estados Unidos da América, o trabalhador da década de 70, ele era mais próspero que o trabalhador de 2026. Então, a gente teve um salto tecnológico de hoje ter carro que dirige sozinho, e Uber, e IA, inteligência e maquinário. E o trabalhador, ele não teve ganho real nenhum, ele está trabalhando cada vez mais, né? Então, juntando tudo isso, a gente tem, na verdade, né, uma precarização do trabalho, uma exploração cada vez maior, e é o que a psiquiatra falou com outras palavras. O problema ela não falou com essas palavras, mas o que ela quis dizer é o seguinte, cara, esse cara é um fudido, perdão da palavra, né? E não tem remédio que dê jeito num fudido. E essa é a questão que os pacientes às vezes chegam nos psiquiatras, nos psicólogos, né? Bom, eu estou nesse problema da minha vida agora e eu queria um remédio para poder voltar a funcionar, né? Eu queria um remédio para poder voltar a me concentrar, para eu poder dormir, né? Ou eu vou no psicólogo porque, cara, eu tô trabalhando tanto, mas eu não tô conseguindo cumprir todas as minhas demandas. Então eu quero que tu me faça conseguir cumprir as minhas demandas, né? Dá para fazer isso? Dá, mas a que custo, né? A que custo? A que custo a gente vai conseguir fazer esse sujeito funcionar, às vezes por mais alguns meses, mais alguns anos, né? Para mais lá na frente ele ter, então, outras consequências na vida dele, né? Então, e é difícil porque, às vezes, por exemplo, eu sou psicólogo, então as pessoas que chegam para mim, normalmente, elas têm condições de bancar o meu tratamento, né? E as pessoas que têm condições de bancar o meu tratamento têm uma qualidade de vida um pouco melhor, né? A gente entende que hoje a psicologia é, sim, uma área um tanto quanto elitizada, né? Fazer terapia individual, assim, é elitizado. Poucas pessoas têm dinheiro para bancar uma terapia, né? Infelizmente é isso, né? E no SUS a gente sabe que demora muito, as filas são enormes, né? Enfim, a demanda é muito alta, com baixos profissionais, poucos profissionais no caso, né? Então demora muito para a pessoa conseguir um atendimento, conseguir o tratamento pelo SUS, né? Então essa pessoa que chega para mim e ela chega procurando terapia, né? Chega procurando atendimento, às vezes para poder então voltar a produzir, né? Como ela disse. Mas aí eu penso assim, cara, se eu faço ela voltar a produzir agora, ela pode até voltar a produzir agora. Posso aqui tentar ajeitar a rotina dela, pá, arruma, pá, sei o quê. Daqui 2 anos ela tá com problema de infarto. Tá com insônia, né? E aí não entende porque não consegue dormir, né, cara? Não entende porque que tá sempre estressado. Isso começa, então, a corroer as relações familiares, né? Um divórcio, entra num alcoolismo, né, e tal. Mas eu tenho que fazer voltar ela a produzir tanto quanto ela produzia na empresa dela. Que custo vale a pena eu fazer isso com um paciente, por exemplo? Né? Eu normalmente deixo claro aos meus pacientes que eu não trabalho dessa maneira, né? Até por conta da minha linha teórica, a gente não tem essa perspectiva, né? Na psicanálise a gente não tem muito essa perspectiva de fazer o sujeito voltar a funcionar, né? Muito pelo contrário, muitas vezes a gente vai questionar esse sujeito, né? E acaba que ele mesmo percebe, então, que o voltar a funcionar que ele gostaria, né? Não era o que ele precisava, né? Talvez ele precisava não funcionar mais. Porque o não funcionar para esses sujeitos, às vezes, esse próprio sofrimento que eles chegam na clínica, é o que mostra, então, o que está errado na vida deles, né? É o sintoma que demonstra, então, bom, socialmente, esse sintoma que eu estou sentindo está mostrando, a minha vida não está dando certo. Desse jeito, meu corpo não vai aguentar, né? E aí a gente tem sintomas como o burnout. O que é o burnout, né, gente? O que é o burnout? Burnout, até não sei, na verdade eu até procurei uma vez e eu vi que burnout era o nome do cara que descobriu, né, que cunhou o termo. Mas outras vezes, se a gente olhar para a etimologia da palavra, burnout, né, que é uma queima total, digamos assim, né, um esvaziamento, né, a gente vai pensar assim, bom, burnout, né, é quando o corpo ele chega no seu limite total, né, burnout, ele chega a se desvincular, né, esse é um sentimento de pessoas que tiveram burnout, né, eu me desvencilhei enquanto sujeito, né? Eu me desfiz naquele momento, eu não conseguia caminhar, não conseguia me mover, não conseguia pensar, né? O seu corpo desliga, o seu corpo não funciona, né? E aí eu vou dizer o que para uma pessoa que teve burnout? Vamos tentar se adequar ao seu trabalho de novo? Vamos fazer uma atividade aqui? Vamos tentar organizar a sua vida para que você volte a voltar àquele trabalho? Ou a gente vai questionar, então, a maneira como você trabalha, as suas rotinas de trabalho, as suas relações de trabalho, né? E aí?
Alguns pacientes não querem isso, né? Alguns pacientes chegam demandando isso, eles percebem que não é a minha maneira de trabalho, não é a maneira que eu vou conseguir ajudar eles, e bom, eu deixo isso sempre muito claro, né? Nos primeiros atendimentos, né? E aí eles vão talvez procurar outros profissionais, psiquiatras que vão tentar fazer eles voltar a funcionar, né? Mas alguns outros pacientes começam a questionar, então, começam a questionar suas próprias escolhas de vida, escolhas de trabalho, né? E poder pensar uma nova relação com o seu trabalho, né? Acho que essa é muitas vezes a questão, né? Pensar uma nova relação com o seu próprio trabalho. Porque o cara trabalha de 6 da manhã a 10 da noite, não tem o que fazer, irmão. E quantas pessoas estão nessa mesma situação, né? Às vezes é um ônibus, metrô para chegar em casa, o dia inteiro na rua, folga uma vez por semana, às vezes a folga cai numa terça-feira, e aí essa terça-feira o cara tem que ir no banco, tem que resolver as coisas, tem que fazer compra, tem que resolver a vida inteira, e no dia seguinte é labuta de novo. Cara, qual a solução, né, pessoal? E aí a solução que nos dão é internet, redes sociais, toma, filho, vai. Gente, é impressionante. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas há uma relação clara entre pobreza e uso das redes sociais. Tá? Quanto mais pobre, mais viciada essa pessoa é no tigrinho, em site de bet, de aposta, rede social, TikTok. Quanto mais rico, o cara tem acesso à cultura, viagem, lazer, teatro, beach tênis, personal trainer, médicos, saúde. Isso eu já falei em algum outro vídeo aqui também. Eu não. Também confesso que nunca procurei. Mas assim, se a gente olhar, né, de maneira lógica, me parece que há sim uma relação entre o nível de pobreza, então o nível de acesso à cultura, a dispositivos que a pessoa possa se entreter até, digamos assim, né, dispositivos de saúde, e o uso de celular, né? Claro, não se faz ciência com isso, isso não significa que seja necessariamente verdade, né? Mas me parece que existe uma maneira, assim, existe uma correlação entre essas duas questões, né? Se alguém souber de algum estudo que demonstre isso ou que vá contra essa ideia, puder colocar aqui nos comentários, eu agradeceria. Então, é a fórmula perfeita que o sistema achou. Toma o celular e com 3G, filho, vai. E o lazer do pobre hoje é o quê? Sabe o que é? Abrir isso aqui, ó, e ficar, meu filho, ó, o dia todo aqui, ó. As 2 horinhas que o cara tem no dia pra descansar, é isso aqui, ó. Eu acho que agora ele não vai, enfim, elaborar mais nenhuma argumentação. Acho que a gente pode encerrar o vídeo por aqui, mas é o que eu quis trazer, então, com toda essa fala, essa bobajada que eu falei aqui agora, né? É poder falar sobre isso, né? Sobre como essa ideia de uma vida confortável, uma vida às vezes ideal, né? E toda essa epidemia, então, de diagnósticos, enfim, de sofrimento mental, podem ter uma relação também com a maneira como a gente se relaciona com o trabalho, como o mercado de trabalho cobra hoje, né? Nós temos vários trabalhos que já falam sobre isso já há anos, né? Mas tem os trabalhos muito bons que são do Lattes-FIP, né? Lá da USP, com alguns livros muito bons, do Christian Dunker, do Vladimir Safatli, são alguns autores que falam muito sobre essa relação entre o sofrimento mental e as novas políticas econômicas que os países, principalmente do sul global, né, mas agora, hoje em dia, dos países desenvolvidos também se encontram, né, políticas neoliberais, então, que trazem essa exploração massiva do trabalho, do trabalhador, né, enfim, e a relação dela com o sofrimento mental, né, e como isso também é um projeto político, né, um projeto econômico, né, você usa aquele sujeito até que ele não possa dar mais nada para ti, e aí você manda ele embora e pega outro para colocar no lugar, né, enfim. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, acharam minimamente interessante, eu sei que em alguns momentos aqui eu acho que eu me perdi um pouco. Como eu falei, esse canal é novo, eu ainda estou aprendendo a fazer essa coisa chamada React, né? Então eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Eu acho que eu tenho algumas pessoas que me acompanham aqui, eu acho bem legal. Eu já reconheço algumas carinhas nos comentários, né? E está sendo bem interessante, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, acharam interessante, considere deixar um like, se inscrever aqui no canal, isso ajuda bastante no nosso trabalho. E se eventualmente você estiver precisando, gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo os links do meu site, onde você pode entrar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, enfim, entrar em contato comigo e saber um pouco como é que funciona, tá bom? No mais, forte abraço para todos vocês, valeu, falou e até mais.